Olá, muito boa noite. Quem está falando aqui é a Cris Passino, direto de Madrid, de volta do Caminho de Santiago já. E nós vamos fazer uma live hoje falando sobre o Caminho de Santiago, mas não falando sobre o Caminho de Santiago da Cris, falando sobre o que é o Caminho de Santiago. Muita gente me perguntou sobre o caminho quando eu estava no caminho, me perguntaram depois também, então eu falei, gente, por que não fazer uma live sobre o caminho, né? Então, estamos aqui, fazendo a live sobre o caminho, contando tudo que vocês, esclarecendo tudo que vocês perguntarem. Hoje é dia 5 de agosto. Ah, muy buenas. Hay un peregrino aquí, pero voy a hablar en portugués. Qué bien, qué bien. Es Antônio, puede ser? Ok, vocês se lembram? Não sei se vocês viram uma live, na verdade, que eu fiz na semana passada lá em Santiago, que tinha um peregrino cantando, pois ele está participando aqui da live. Que legal, que prazer, que interessante, que legal, muito bem. Seja bem-vindo. Olá, espero que entiendas, porque vou falar todo el rato em português, vale? Porque é para os brasileiros. Ok. Bem-vindos, bem-vindas, que legal, gente, que gostoso, quanta gente conhecida, a Cláudia, todos os seguidores, as seguidoras que estiveram conosco no caminho, que gostoso, que legal, que legal. Caminhos pelo mundo, você já está aí, muito pouco, pois vamos a tentar, não vamos falar em castelhano, lo siento, lo siento. Ok, mas vamos falar, você pode rever a live depois porque ela vai ficar subida aqui, tá bom? Ok, vai quedar disponível para ti, para todos os que queiram verla luego, ok? Pois então, vamos lá. Antes de começar a live, eu vou esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Eu quero dar avisos, tá bom? Os avisos são os seguintes. Hoje eu volto com as lives, então eu vou fazer no fim de semana e depois na semana que vem eu vou avisando, tá? Porque surgiu uma coisa aí de última hora, então eu tenho que mudar o dia da live. Outra coisa é que se você não tem ainda o meu e-book Diga Adeus ao Portunhol, Bem-vindo ao Espanhol da Vida Real, demorou, né? É só você entrar no meu site, crispacino.com.br e lá você pode baixar o e-book, tá bom? Para você sair desse portunhol de uma vez por todas, tá joia? Tranquila, entrei a saludarte solamente. No, quédate, que vamos a enseñar muchas cosas. ¿Es Antonio? Puede ser. Disculpa, es que ha habido tanta gente en el camino. Ok, então é isso, gente. Bom, eu vou chamar a minha convidada desta noite, tá bom? Que é uma pessoa especial e vocês vão entender tudo. Eu tô aqui entrando para conferir, eu acho que era Antônia. Pois Antônio, um saludo. Olá, Hola, ¿qué tal? tudo bem e tu? Todo bien, gracias. Muito bem, muito bem. Não, podemos falar em português, fica tranquila. Esperando. Não, a nossa live é em português, não tem Ah, problema não, muito pelo contrário. A ideia é falar em português, em português. Que gostoso, que legal. ah. Você tá me vendo e ouvindo bem? Sim, te Sim, ouvindo bem, vendo bem e já com vontade desse e-book também. Vou lá no teu site, eu não estava vai, sabendo. vai sim, porque é desde o Adorei. beabá. Então, o e-book é bem isso. Subir do BX da convidada, eu não sei o que é BX. BX? O que será o BX? Será um beijo? Beijo da convidada. Um beijo. Mas estão ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo bem, Isso, né? Ah, exatamente. Vamos beleza. perguntar primeiro se o pessoal está ouvindo bem. E segundo, eu queria pedir uma coisa para vocês que pode até parecer um pouco cafona, que é assim, gente, manda coraçãozinho para mim. Por quê? Quanto mais Eu também coraçõezinhos vocês quero. mandarem, mande corações para nós. Porque quanto mais corações vocês mandarem, mais pessoas vão ver essa live, porque mais visibilidade tem, porque o Instagram entende que mais pessoas estão vendo a live, tá? Então, por favor, corações, corações, tá? Legal. Bom, então, confirmando, vocês estão ouvindo bem? Tem um joinha aí, vários joinha. Olha, muitas mulheres na história. Ah, que legal que você está aqui. Gente, Deixa eu quanto só tentar melhorar um pouquinho aqui essa luz. tá bom. Enquanto Tá você meio vai melhorando a escuro, né? luz. Mas enfim. Não, só um pouquinho, não tá muito não. Fica É, tranquila. Ah, ok, tá tudo certo. Então eu tô aqui dando oi para todo mundo, muito bem. Então tá bom. Gente, eu fiz um convite para Andréa Prestes vir aqui participar comigo desta live. Mas por que isso? Ah, muitos motivos. Primeiro,
Porque eu conheço a Andréa já. Quanto tempo faz que você veio para cá? Uns 2 anos, pode ser, ou mais? Faz 3 anos, 2017. Gente, faz tudo isso? Pois então foi nessa Sim. época que a gente se conheceu, que nós nos encontramos pessoalmente, através da Suzana. A Suzana Paquete que nos deixou, virou estrela, como a gente fala. E a Suzana também, a gente lembrou muito dela no caminho, porque era muito amiga minha. Bom, das meninas todas, né, do BLPM. Obrigada, Kila, do BLPM. Então a gente lembrou muito dela no caminho, tanto a Camila como eu. E a Camila levou a concha, a vieira da Suzana na mochila dela. Então foi uma viagem também muito emblemática nesse sentido. Então, eu convidei a André, porque eu falei, gente, a André entende muito desse assunto. Em vez de eu ficar falando e tal, posso falar da minha experiência, mas eu acho que trazer uma pessoa que realmente manja de como caminhar, de dar dicas e tal, eu acho que pode agregar. Então, são coisas que a gente está juntando aqui, né? As energias que a gente está juntando nessa história do caminho. Então, por isso eu chamei a Andréa, mas eu quero apresentar a Andréa. A Andréa, como vocês podem perceber, ela é brasileira e ela é jornalista. Ela é jornalista, ela é peregrina e ela é fotógrafa também. Ela é criadora de um projeto que se chama Caminhos pelo Mundo. O que é isso, gente? É assim, ela escreve livros também fotográficos. Então, através desses seus livros, ela dá palestras nas redes sociais e ela informa e incentiva as pessoas a caminharem mais. Pode ser por uma peregrinação longa, uma peregrinação curta, como a gente fez, né, de uma semaninha, conhecer sua cidade, explorar um lugar novo, fazer isso como uma ferramenta de autoconhecimento, né? Então, esta é uma pincelada da Andréa. Eu não sei se eu errei alguma coisa, por favor. Não, maravilhoso, tá tudo maravilhoso. Ai, gente, agradeço muito, Cris, que alegria esse convite. Muito bom a gente manter essa conexão, né? Você em Madrid, eu aqui em São Paulo. Eu sou gaúcha, na verdade, gente. Mas tudo isso aí que a Cris falou tá ok. E muito mais, né? Porque olha, gente, o que eu tenho caminhado e inclusive agora descoberto caminhos pelo Brasil também, além dos caminhos de Aham. Santiago. Uhum. Então, está sendo um projeto bem, bem bacana, que eu comecei, na verdade, em 2014, foi o meu primeiro Aham. caminho de Santiago. Ah, ok, conta mais, conta mais. Então, é uma impressão minha ou foi a partir do caminho que você teve a ideia de fazer o Caminhos pelo Mundo? Totalmente. Eu fui para o caminho em 2014, realização de um sonho. Não planejei muito, nem me informei muito, na verdade. E depois, então, dos 800 quilômetros a pé do caminho francês, que eu fui sozinha, inclusive, foram um total de 38 dias. 3 dias eu descansei, Pamplona, Burgos e León, e os outros 35 dias caminhando, e assim, superou as expectativas. Quando a gente fala que o caminho muda a vida, se a gente está aberto a isso, muda mesmo. Muda mesmo. Só uma coisinha, André. Tem gente que está falando que o áudio está baixo, tem gente que está falando que o áudio está bom. Vamos lá, por favor, gente. Quem acha que o áudio está baixo, manifeste-se. Põe uma letra B aí, tipo de baixo. Quem não acha nada, não fala nada. Para assim a gente saber. Porque não dá para levantar a mão, né? Qualquer coisa eu dou uma. Cadê? Aqui, ó. No meu Fala mais perto. microfone. Pois é, posso falar, Eu se tô te for o ouvindo bem. caso. Eu tô te ouvindo super bem, mas vamos esperar Tá só um ouvindo bem? B de baixo, vamos ver se tem mais alguém. Enquanto Alguém vocês é vão de alto? B de baixo, BBB. Gente, que coisa! Marta não vai, você respondeu 2 vezes. Evelyn tá baixo, o áudio está ok, ok. Eu fico segurando aqui, gente, se fica 4, melhor. 5. Olha, que Olha, eu tô te ouvindo coisa! perfeitamente. Oh, 6. o que eu tô achando aqui é mais que eu tô mais escura, né? Mas o Não, mas tá bem. áudio. Não, dá pra te ver legal. Você não tá na penumbra, não. Tá bem. Então, 6, tá? Eu não sei se você segurar assim mais perto, talvez. É, Aí vamos tentar mais perto então, mais perto ainda. Que fica tal? melhor. Fica Tá, joia. melhor? Ai, Ótimo, beleza. obrigada. Porque tem de tudo. Então tá jóia. Então você começou esse projeto, você fez os 800 quilômetros desde Saint-Jean-Pied-de-Port, pode ser?
Isso. Primeiro dia, fronteira entre a França e a Espanha, aquela coisa maravilhosa de atravessar os Pirineus, apesar de ser muito duro, muito Uhum. difícil. Nossa, não, é assim para começar, mas o pior é depois a descida. Para mim, eu acho pior a descida, Haja o joelho, né? porque é o joelho e os tornozelos. Eu tenho um porém no meu tornozelo esquerdo. Eu jogava basquete na adolescência e na época, enfim, trinquei e tal. Eu acho que a coisa, sabe, nunca ficou 100% curada. Tenho Sei. uma hérnia na coluna também. Então é bom falar que assim, ó, gente, primeira coisa, todo mundo pode fazer. Tem formas, alternativas, opções, ajuda, serviços. Tem muita coisa que dá para, enfim, para fazer do seu caminho um caminho possível e sem sacrifício. Isso, pelo menos, é a minha opinião, que eu acho que a gente tem que desfrutar do caminho também. Então, vamos lá, vamos lá. Começando do começo, porque outro dia uma pessoa me perguntou assim. São perguntas de quem nunca fez o caminho e não sabe o que é, né? Mas você tem que caminhar o dia inteiro, por exemplo? Você tem que caminhar embaixo do sol? É pela estrada? Você passa por povoados? Você pode dormir onde, né? Então, essas perguntas são básicas. Mas assim, o que é o caminho de Santiago? Olha que pergunta difícil. O que é o caminho de Santiago? Nossa, simples e difícil ao mesmo tempo. Respondemos entre as duas, Gente, se você quiser. Uhum. boa. Bom, o Caminho de Santiago, eu diria que assim, ele é a materialização de uma oportunidade de um mergulho pessoal, de autoconhecimento e uma conexão com o outro, com a natureza, sabe? É uma oportunidade de dar um tempo na correria do dia a dia. Realmente se dar esse tempo, se permitir esse tempo, conexão consigo mesmo, conexão com o outro, com a natureza e também com o universo, com o divino que existe no mundo, com o divino que existe em cada um de nós. Eu acho que, Uau! assim, para resumir, o mais importante é isso, né, gente? Claro que tem a superação física, claro que tem, né, a parte ali de ter que preparar o corpo, escutar o corpo para não exceder os seus limites, né? Tem que se adaptar ali ao ritmo da caminhada e tal. Mas no fundo, acho que tudo isso é para esse encontro, esse espírito peregrino, né? Encontro com a gente e Uau! encontro com o outro. Nossa, nossa, nunca ouvi uma definição tão plena. Plena, essa definição é plena. Legal, legal, legal. Ok. Pode contar um pouquinho pra gente como surgiu o Caminho de Santiago? Era Santiago mesmo? Que foi o apóstolo? Que Santiago é esse? Pois é. Então, eu conheci, assim, a primeira vez que eu ouvi falar do Caminho de Santiago foi lendo Paulo Coelho, como muitos, né, lá na adolescência. Totalmente. E, é, mas assim, ficou uma coisa meio adormecida. De vez em quando eu via alguma reportagem, alguma matéria. E quando eu falei com dois amigos que recentemente tinham ido para o caminho e eles me relataram pessoalmente, aí eu vi o brilho no olho do peregrino. Aí que assim, aquilo me bateu de uma forma que eu pensei, agora eu vou. E foi incrível que quando eu tomei a decisão, uns meses depois, eu sou jornalista, trabalho também como freelancer. Então veio um trabalho assim extra que veio a grana para viagem. Foi muito incrível, Mágico, porque a né? gente mágico, porque as pessoas dizem, né, que quando a gente decide fazer o caminho, aí já começa, digamos, a peregrinação e as coisas já começam a acontecer, né? Isso é muito importante. Quando você pensa, quando você decide, você já está no processo do caminho. O caminho é um processo. Exatamente. Que E outra legal. coisa também, mega, que para mim mega faz sentido, é que o pré-caminho é maravilhoso, o caminho em si, nossa, né, incrível, mas o caminho de verdade começa
a partir de Santiago de Compostela. Você já deve ter ouvido isso também, né, Cris? Não, Porque não tinha ouvido, e eu tô vivendo isso. Porque o desafio é depois da gente ter feito esse mergulho na natureza, com o outro, com a gente, exercício de desapego, saber que numa vida muito, muito simples, só você, a sua mochila, caminhando o dia inteiro, dorme em lugares simples, sabe que simplesmente essa vida com tão pouco pode te fazer tão feliz. E o desapego e a solidariedade e a fraternidade, eu vejo muito assim no caminho e no mundo. Nós somos irmãos, né? Então esse sentimento Gente, de que emocionante o seu fraternidade, relato. Eu não a gente que... vive isso lá. É Você isso mesmo. sentiu, né, Cris? A gente vive Sim. isso, não é uma teoria, a gente realmente vive isso. Eu acho que quando você faz o caminho, é como quando eu fui pegar a credencial do peregrino, a gente já vai explicar daqui a pouco o que é a credencial. O senhor que atendeu falou assim: quem aqui já fez o caminho? Aí eu perguntei: e o senhor, quantas vezes o senhor fez? Ele falou: eu não tenho dedos nem nas mãos nem nos pés para contar quantas vezes eu fiz. Ele falou assim: isso vicia, gente, cuidado. E vicia mesmo. Vicia mesmo. Mas uma vez você quer fazer de novo, você quer fazer de novo. Não. E aí fica aquela vontade de replicar o que você aprendeu, o que você passou no teu dia a dia, no teu cotidiano. Então, esse que é o desafio, manter o espírito peregrino no mundo real, no mundo aqui fora, né? E claro, e sempre que a gente pode, a gente vai lá e se reabastece. Eu tenho um amigo que diz que às vezes ele precisa ir para o Caminho de Santiago para formatar o HD. É bem isso mesmo. Você sabe que o meu companheiro fez o Caminho de Santiago antes que eu. Faz muitos anos que eu fiz. E ele falou: se não lo cuentas, é como se não lo hubieras hecho. E é verdade. O caminho você tem que contar, porque você reafirma muitas coisas. Você revive contando. Gente, é uma experiência surreal. Surreal. Olha que legal a Viviane. Eu vou te contar uma coisa. A Viviane está dizendo aqui, gente, muito bacana. Obrigada, meninas. Emocionante esses relatos. A Viviane, aquela aluna que virou amiga, ela mora em Galícia. Então, quando eu fui fazer o caminho, eu falei, vamos se ver? E a gente se viu no caminho. Então foi, olha lá, é muito legal. Então ela também está vivendo já, ela já decidiu fazer o caminho. Então, é muito legal. Que lindo. Então a gente estava falando da origem. Então você leu o livro e aí você estava falando de tudo que é, né, o caminho. Então como surgiu, né? Foi na verdade, não sei se você quer contar. Assim, pois então, na verdade, o Caminho de Santiago foi. É muito interessante também um detalhe. Eu sempre falo que quem não conhece ainda muito bem pensa que é o Caminho de Santiago, mas são os vários caminhos de Santiago de Compostela, porque quando se descobriu os restos mortais do apóstolo Santiago, então o que aconteceu? Os peregrinos, se espalhou a notícia, e os peregrinos de todos os cantos da Europa começaram a simplesmente fechar a porta de casa e ir a pé até Santiago de Compostela. Então tem rotas, gente, assim, ó, Portugal, Espanha, França, Alemanha. Quando eu trabalhei como hospitaleira voluntária, eu conheci uma holandesa que estava vindo, né, da Holanda. Então, assim, tem pessoas que caminham, eu falo, 800 quilômetros, sim, 800 quilômetros, mas tem pessoas que começam de mais longe ainda. Então, tem registro de mais de 200 rotas oficialmente reconhecidas como Caminho de Santiago, só para vocês terem uma ideia. E tem um caminho que eu quero muito fazer, que é pouco falado, que é um caminho de Madrid, que começa em Madrid, inclusive. Fiz 2 etapas. Que maravilha, Fiz 2 né? etapas.
Que legal, que legal. Então é muito, muito bacana porque ai, também é um mergulho na natureza, nas comunidades. E às vezes a gente chega numa cidade, tem uma festa de rua acontecendo, é a cultura dos lugares, a arte. Para quem é religioso é lindo, incrível, né? Para quem é católico, mas o caminho também está aberto a todas as religiões. Enfim, Todas as quem não fé, tem todos os tipos de religião, fé. exatamente. E a É, coisa das igrejas, no mínimo, é uma oportunidade que a gente tem de conhecer esses lugares, a arte sacra, as arte missas em românica, espanhol, tem missas cantadas. Gente, assim, ó, vários idiomas. é lindo demais. Mas olha, Magali, você está dizendo incrível, 200 rotas, mas pensa que só uma já é suficiente. Só uma já é suficiente para você alucinar, como se diz em espanhol, flipar, né? E então, ele termina em Santiago, você já respondeu essa pergunta. Na verdade, ele começa quando ele termina, né? Quando a gente termina de andar. Eu diria que sim, isso é uma grande verdade, né? A partir de Santiago é que começa o caminho de verdade, vamos dizer, mas outro ponto também, eu não sei se você já fez, Cris. Tem muitos peregrinos que consideram, minha jornada termina em Santiago, mas tem muitos que caminham até o encontro com o mar, que é em Finisterre e Mochia, que também tem rituais, também nossa, né? O Mar da Galícia, são só 90 quilômetros depois de Santiago. Tá. Então, quem puder estender até o encontro com o mar, eu acho que vale muito a pena. Sim, vou te contar a minha experiência. Eu fiz de Burgos até Santiago andando, fiz em 25 dias. Parei dois, mas uma média, vai, de 25, 20 quilômetros por dia. Fui até Santiago e depois eu peguei um ônibus até Finisterre e lá eu fiquei descansando 3 dias porque meu pé estava muito inchado. Bom, e também toda a experiência, você tem que processar tudo aquilo que acontece, né? Você tem que processar aquilo. Depois eu fiz algumas etapas aqui em Madrid, que foram duas, se não me engano, ou três. 2 ou 3 eu fiz. E depois, agora eu fiz o caminho português, uma pequena etapa, né, de Tui até Santiago. Mas o meu desejo a próxima vez que eu fizer, Santiago não vai ser o último lugar, não. Eu vou continuar andando as outras 3 etapas até Finisterre, com certeza, porque é muito bonito. As pessoas, tudo é muito lindo, é muito lindo. Que legal, que legal. Então, vamos lá. Quem pode fazer o caminho de Santiago? Eu fiquei impressionada a primeira vez que eu fui, que tinha muitas pessoas com mais de 60 anos. Muitas pessoas. A maioria estrangeiros, a maioria franceses, alemães. A franceses e alemães principalmente. Era o mês de junho, né? Como é que é isso? Quem pode fazer o caminho? É o que eu digo, todo mundo pode fazer. Tem formas e formas de fazer. Eu vou dar alguns exemplos. Tá Para bom. conseguir o certificado, para chegar em Santiago de Compostela e conseguir o certificado da peregrinação, você tem que comprovar que fez a pé, a cavalo, de bike ou sempre tem peregrino chegando a Santiago de cadeira de rodas. Ah, sim. Sempre tem, né? Então Sim. isso é um detalhe. Outro exemplo assim que me vem de superação, quando eu trabalhei como hospitaleira, tinha um peregrino que chegou e estava fazendo uns 5 quilômetros por dia, porque estava fazendo de muletas. Então eu acho que a Uau. vontade é o que mais conta e o preparo, claro, né? Ouvir os seus limites, mas isso da idade é algo muito interessante, porque eu já vi pessoas com 80 anos fazendo o caminho, fazendo o primeiro caminho com 60, 70 anos, e eu tenho um exemplo que eu adoro. No meu primeiro caminho, eu tive um dos meus melhores amigos, foi um alemão, que ele fez 73 anos no caminho. Ah, que Comemoramos só os bonitinho. dois, foi muito legal. Nossa, assim, um super companheiro. Então, em alguns dias a gente caminhava juntos, às vezes a gente, né, se perdia um do outro, mas a gente tava com o celular, número um do outro, enfim, às vezes a gente se encontrava.
O que eu quero resumir para dizer é que ele muitas vezes terminava o dia, a gente caminhando juntos, ele terminava o dia com mais energia do que eu, mais inteiro do que eu. Várias vezes, cabecinhas de cabelo branco me ultrapassaram no caminho de Santiago. Então, assim, gente, não quer dizer, mas o que eu acho que é uma coisa bem importante, sim, como você falou, né, principalmente franceses, alemães, eles têm muito esse hábito do outdoor, de fazer caminhada, né, inclusive no dia a dia, então eles também estão mais preparados, né? Sim, sim. Mas é isso que eu digo, assim, o que conta é a vontade, e tem maneiras e maneiras de fazer. Por exemplo, existe um serviço de transporte de mochila. Não é Ah, uma sim. obrigação você levar a mochila. Eu, por exemplo, precisei desse serviço. Tive um Aham. problema no meu tornozelo ficou uma bola. Então eu pensei, vou dar um tempo, vou continuar caminhando, cuidando do joelho, tomando remédio, botando gelo, mas eu também vou mandar a mochila para o albergue que eu vou dormir à noite. Então, isso que eu digo, sabe? Tem maneiras e maneiras de fazer e você, enfim, se informando e planejando, você vai encontrar a sua maneira de fazer, se é o seu sonho, se é a sua vontade. É isso aí. Legal. Sabe que, lembrando da cadeira de rodas, eu vi muita gente no primeiro caminho, nesse não, mas no primeiro caminho, as pessoas iam com cadeira de rodas que eles pedalavam com a mão, né? Mas você vê muita gente passando assim por você. É o mesmo caminho que fazem as bicicletas, as cadeiras de rodas fazem. É impressionante. Impressionante. Quer- Tem uma pessoa aqui dizendo, Lembrei de. desculpa, fala. Ah. Tem Não, uma só pessoa aqui outro dizendo, parênteses. Só um parênteses a gente está rapidinho, tão rapidinho. empolgada, pode falar. É, eu vi uma peregrina que ela tava com o carrinho acoplado no quadril e eu pensei, nossa, por que esse carrinho? Será que é mais prático que a mochila? Dentro do carrinho, com uma portinha assim de tela, estava o filhinho dela de 2 anos dormindo no Gente, carrinho. Então, gente. assim, gente, tem de tudo. E ela tinha 34 anos, o filhinho 2, e ela estava também acompanhada da mãe de 72 anos. Então, a vontade é tudo, né, gente? A vontade é tudo, exatamente. Nossa, fiquei sem palavras agora. O que eu estava falando? Tem uma pessoa aqui dizendo que quer fazer o Caminho de Santiago no ano que vem. No ano que vem vai ser o ano Chacobeo, né? Então vai ser o ano que, no dia 25 de julho, cai num domingo. Então significa que é ano santo. Esses anos são os anos que mais peregrinos há. Então é interessante você se preparar. Como você já está pensando em fazer no ano que vem, falta quase um ano, dá para você se preparar muito, muito. Então dá tempo. E em 2 meses dá para você se preparar. Em um mês também, né? Vamos lá. Olha quanta gente fazendo. Tenho 52 e problemas nos joelhos e pensei que já não daria para mim. Olha, sinceramente, Magali, é questão de treinar e ver se o corpo aguenta, né? Também não vai ultrapassar o limite e falar assim, olha, eu fiz, mas depois você acaba tendo que operar o joelho, sabe? Fiz em 12 dias de Barcelona, Finisterre, com minha mochila nas costas. Eu tinha lido aqui no meu tempo de como fica as idas ao banheiro no caminho. Você para num bar e pede um café. A Marta falou matinho. Às vezes as pessoas vão no matinho, sim. Sim, isso acontece muito. Como fica as idas ao banheiro? Então você para no lugar, pede um café e aproveita e utiliza o banheiro. Ou você pode utilizar o banheiro sem pedir um café, mas o mais educado é pedir um café, uma água. E normalmente quando você para, você está morrendo de sede e você vai pedir uma água, né? Oi, um cafezinho faz uma diferença durante a Um caminhada. cafezinho, um Nossa! aquário, exatamente, né? Uma bebida É, energética, é. ok. Escuta, eu sendo mulher, eu tô respondendo, tô fazendo umas perguntas como se alguém estivesse fazendo para mim, porque eu já sei a resposta. É seguro eu fazer sozinha, sendo mulher? É seguro fazer sozinha, sendo mulher. Gente, sim, eu encontrei várias peregrinas de várias nacionalidades caminhando sozinhas. Eu fiz 5 caminhos diferentes indo sozinha. Já fui Hum. também acompanhando um grupo de 10 peregrinas. Mas, assim, todas as vezes que eu fui, super seguro, mas
o Caminho de Santiago não é o mundo cor-de-rosa, né? É bom também a gente ter essa noção de que, né, pode ter lá todo tipo de pessoa também, não só peregrinos, enfim. Então, o que que eu acho interessante? A gente se cuidar, a gente estar alerta, não precisa ser apavorado, não precisa, ai, não vou fazer, mas ter os seus cuidados. Sim, Tipo, é muito interessante ver sempre se tem algum peregrino ali no teu campo de visão. Uma coisa que eu nunca fiz, eu não acho necessário, caminhar antes de amanhecer, caminhar no escuro, por exemplo, e também não chegar muito tarde nos albergues. O que é importante para você, dinheiro, passaporte, cartão de crédito, a credencial do peregrino, eu sempre carregava numa pochete interna, numa doleira, né, por baixo da roupa. E como eu ia sozinha, dependia só de mim, a doleira ia tomar banho comigo, dormia eu também. comigo, né? Sim, sim, sim. Então, assim, esse tipo de cuidado é bom a gente ter sempre, né? Porque, Sim, enfim, coisas podem passar em qualquer lugar, então é bom a gente sim. se cuidar, né? Sim, quando eu fiz, eu não levei doleira, mas eu levei. Naquela época, a gente tinha uma máquina automática instantânea, uma máquina instantânea, né? Uma Cybershot. Então, eu tinha um porta-câmera que eu levava a tiracolor. Ali tinha o dinheiro, cartão de crédito só, e o que precisava mais básico, assim, tipo, cartão, documento, dinheiro e a câmera. Então aquilo dormia comigo. Então, quando eu ia tomar banho, ficava junto pendurado lá no banheiro, porque eu já sabia que todos os banheiros do albergues têm uma coisa para você pendurar, né? Então já fazia o esquema que eu punha a toalha, enroscava lá e não molhava nada. Fazia isso sim. Já ouvi falar de, sei lá, de furto, porque num lugar que tinha muita gente, já ouvi falar disso sim. Eu não passei por isso, né? E sim, é tranquilo, sim. E assim, às vezes você tá até demasiado acompanhada. Você fala, nossa, eu preciso ficar um pouquinho sozinha, né? Exato. Exatamente. Sim, É sim, muito bom. sim. E eu fiz sozinha o caminho e olha, faria de novo. Faria de novo. Eu também faria de novo, farei de novo várias vezes. Tá certo. E em que época do ano é Ah, melhor fazer o caminho? eu gostei de ter feito primavera, abril, maio e no outono, que foi setembro, outubro. Foram as épocas que eu mais gostei. Eu cheguei a fazer o caminho do norte pela costa e o caminho primitivo na época do verão. Foi quando eu estava estudando em Madrid, então eu aproveitei que eu já estava na Europa e era férias da escola. Vou fazer, aproveitar agosto e início de setembro para fazer esses dois caminhos. Então, assim, realmente foi bom, aproveitei e tal, mas teve questõezinhas ali de hospedagem, principalmente no caminho do norte pela costa, porque a gente passa por cidades turísticas. Então, em um momento eu tive um problema que foi chegar no albergue da cidade, em Pobenha. Cheguei, estava na fila do albergue para entrar. 5 pessoas na minha frente, a pessoa disse: albergue lotado, não tem cama, não tem barraca e não dá nem para dormir na varandinha ali da igreja, tava tudo ocupado. E aí, o que que eu fiz? Procurei. Casa rural, pousada, hotel, não tinha nada na cidade. Eu tive que voltar para Portugalete de ônibus, porque ainda bem que uma menina num posto de informações turísticas conseguiu reservar uma pensão para mim em Portugalete. Tive que voltar de ônibus, dormir em Portugalete, voltar de ônibus no dia seguinte e continuar a pé. Uau. Então, pode surgir esse tipo de questão, né? De ter Uhum. problema de hospedagem, principalmente em épocas, né, de férias na Europa, como foi o caso. Aham. É engraçado o que você falou, né? Eu tive a sorte de encontrar com uma pessoa e tal. No caminho não tem essa história de ter sorte. Tudo acontece no caminho de Santiago. É muito louco. É tudo É muito incrível. mágico. É. No meu primeiro caminho, eu me lembrei de um episódio. Eu estava num dia sozinha, com sede, preocupada,
e nada aparecia. Passei por uma fonte de água seca. Para resumir a história, tinha um cartazinho dizendo: venha se refrescar no nosso ateliê a uns 300 metros do caminho. Aí eu pensei, mas eu não vou 300 para ir, 300 para voltar, quase 1 quilômetro, né? Eu já estava Olha assim que você pensa, cansada. né? Gente, no fim, acabei indo porque veio um segundo cartaz me insistindo para eu ir. Aí eu fui. Resumindo, era a casa de um artista, do Antônio Belo, que é pertinho de Losada. O Antônio já faleceu, mas o filho continua com essa casa, agora se chama La Casa del Alquimista, e é uma casa onde eles recebem os peregrinos. Não é um albergue propriamente dito, mas eles me convidaram para ficar lá, já tinha outros peregrinos. Foi uma das melhores noites que eu tive no caminho. E era um dia que eu tava com medo, que eu tava, nossa, me apavorando. Então foi só eu seguir os sinais que no fim tudo ficou bem. Foi uma das melhores noites. A Olha que janta, delícia. menina, assim, ó, a janta, eles ouviram ópera durante a janta. Depois do jantar, eles jogaram xadrez. Eu tava me sentindo num filme. E eu não sabia onde eu ia dormir, né, Cris? Porque normalmente são aqueles dormitórios cheios de beliche e tal. Tinham um quarto individual só pra mim. Então, assim, é uma das melhores histórias que eu tenho, assim, de confia e continua que as coisas Que se legal. resolvem. Que legal. É mesmo, é mesmo. Esses são os sinais do caminho, né? A gente diz, eu tô com a minha flechinha aqui, a gente diz que os sinais do caminho são esses. Esse é o sinal que você vê. Depois tem os outros sinais. Então você tem que seguir os sinais do caminho, não necessariamente o sinal é uma flecha, tá? Não necessariamente. Tem uma pessoa aqui perguntando, comigo aconteceram coisas mágicas também. Aqui, deixa eu ver. Comigo aconteceu uma coisa mágica também, no outro caminho, eu saí mais cedo, comecei a sair mais cedo porque começou a ficar mais calor, né? Eu estava em final de maio, começando junho, e aí os dias são mais quentes na Espanha, e eu tava com muito medo, porque tinha uma neblina, eu tinha que entrar num mato, que eu falei, gente, eu tô no meio do mato, nessa neblina, se eu gritar aqui, ninguém vai nem ouvir. E aí tinha uns cachorros deitados assim do lado, mas cachorro pastor mesmo, daqueles grandões assim. E eu falei, ai, tô com medo. O cachorro levantou e foi comigo pelo caminho. Eu pensei, eu juro que isso aconteceu comigo. Eu falei, tá bom, vamos lá. E o cachorro, sabe cachorro quando olha assim, meio. Ele não olha direto nos seus olhos, ele olha para ver se tá tudo bem. Sabe? É cachorro pastor mesmo. Fiquei impressionada. Depois daí eu falei, entendi. Entendi qual é que é, Santiago. Foi muito legal. Ah, é demais. Aqui, preparo físico, né? Alguém está me perguntando, precisa de preparo físico para fazer os caminhos? Eu tenho uma opinião. Vamos ver o que você diz, Andréa. Eu acho interessante, sim, se preparar fisicamente e uma das coisas principais é amaciar o calçado que você vai levar na peregrinação. Isso é uma das coisas principais. Acho importante, inclusive, se puder treinar com a mochila, caminhar com a mochila carregada, eu acho interessante. Mas, gente, eu já ouvi histórias de atletas que acabaram se dando mal no caminho, como de sedentários que fizeram o caminho lindamente. Então, eu Exato. acho que é recomendável, mas não é obrigatório. Hum. E Eu você, também acho, Cris? eu também acho recomendável. Eu acho que assim, imagina, você está trabalhando a semana inteira, durante meses. Imagina no meu caso, né? Na quarentena, eu fiquei aqui sentada nessa cadeira, trabalhando no computador e tal, durante meses. Então, assim, a atividade física, na verdade, é mínima, né? Vamos dizer que a gente faz 1 hora de caminhada aqui pela avenida. Não é a mesma coisa que você andar 6 horas ou 5 horas de caminhada, né? Você faz 15 quilômetros. Não é a mesma coisa que andar 1 quilômetro. Então, daqui a pouco você vai começando a ficar cansado, ficar cansado. E aí o corpo se ressente. Então, você começa a ter dores musculares, o seu pé começa a ficar inchado. As bolhas vêm, mas aí você tem várias coisas que você pode fazer para diminuir a probabilidade de ter bolhas e tal.
Mas eu acho importante para você ir treinando o seu corpo. É como quando você vai jogar, vai praticar algum esporte, você tem que treinar para o corpo ir se acostumando. Então, quando eu fiz da primeira vez, a minha empresa fechou, né? Então ela mandou todo mundo embora e eu fui embora mesmo. Fui embora pro Caminho de Santiago. E aí eu treinei durante 3 meses e todos os dias eu andava 2 horas. Então, no caminho, as minhas primeiras 2 horas eram fáceis, eram maravilhosas. Então, de 2 horas que você caminha 5 ou 6, já é um bom caminho que você faz. Então, o corpo depois agradece, porque você não fica com aquelas dores musculares horrorosas que todo mundo vai ter uma dorzinha. Todo mundo vai ter, né? Então, eu também recomendo. E o que aconteceu comigo é que eu tinha uma bota que eu comprei no Decathlon e era uma bota que não era impermeável. E eu fui numa época de chuva. Então, tipo, 2 ou 3 dias antes de eu ir, o meu companheiro falou assim, vamos lá comprar uma bota boa pra você. Eu falei, mas eu treinei com a outra. Ele falou, não importa. Eu fui com a bota nova, não me aconteceu nada. Bom, eu tive algumas bolhas, mas só normal. Tá? Tem gente que não tem nenhuma bolha e tal, mas foi normal, foi uma coisa boa. Por quê? Porque aí eu hidratei o pé, eu usei outros recursos, né? Mas então, como você falou, é ideal você amaciar o sapato. Nesse caso, eu fui com um sapato novinho em folha, uma bota boa, mas é isso. E você olha aqui. Não, só já que você falou de calçado, e olha que interessante, eu vou de tênis. Eu não abro mão do tênis, porque é recomendação da minha fisioterapeuta, né, em função da hérnia na coluna. Olha. Então, claro, tem os seus prós e os seus contras. Choveu, molhou, né? Mas ao mesmo tempo é super leve, é maravilhoso. E por conta daquela minha questão do tornozelo, eu tenho que usar sempre tornozeleira, porque o bom da bota é o cano alto que segura ali o tornozelo. No tênis já não tem isso. Então eu já sei que para mim tem que ser tênis, tem que ter a tornozeleira e os bastões de caminhada, amores da minha vida. Imprescindível. Bastão de caminhada é imprescindível. É imprescindível. Sim, sim. Sim, sim. Da outra vez eu fiz com um bastão e me arrependi de não ter levado o outro. Falei, não, só um bastão dá. Não, só um bastão dá, não. Os dois, parece que é uma segunda perna. E quando você para de andar com o bastão, você fala, nossa, mas parece que tem alguma coisa me puxando para trás, né? Você flui. O bastão você incrível. É incrível. É como se a gente tivesse de 4 patas, né? 4 Exatamente. pernas. É maravilhoso. Mas tem gente que não se adapta. Tem gente que prefere ou cajado, ou só um bastão, ou não consegue usar nada. Então é aquilo, né, gente? Cada um é cada um e tem que experimentar. Isso que eu acho. Tem que experimentar, né? E aqui tem, alguém me perguntou o que levar, né? O que levar e também como se hospedar. Então, primeiro, eu vou falar pra gente ver o que a gente leva, né? Qual é o peso que pode ter na mochila? O peso máximo recomendado é 10% do nosso peso corporal ideal. Então, gente, é um desafio, porque a mochila normalmente já tem 1 quilo e pouco, a mochila vazia. Aí a gente leva uma comidinha, leva água, já vai para uns 2,5 kg, né? Então, realmente sobra muito pouco espaço para, enfim, roupa, para shampoo, enfim. Então, é realmente um exercício de desapego. Você sabe que é engraçado? Porque teve muitas coisas que eu não levei. Agora foi uma viagem a mais simples do mundo, mas a viagem que eu fiz de um mês, eu tenho uma amiga que ela foi hospedeira também, ela falava assim, olha, o protetor solar você usa como hidratante depois do banho, então nem precisa levar hidratante. Eu não, eu levei hidratante sim, porque eu gosto de usar hidratante. Então, para mim, era importante. Eu sou uma pessoa que gosto de cuidar do meu pé. E aí, no caminho, você tem que cuidar mais ainda do seu pé. Então, eu levei alicate para tirar cutícula, porque para mim era importante. Manter o pé, nossa, 100%. E teve gente que falou, você levou alicate para fazer cutícula? Eu levei. Você não tem noção, o meu pé voltou maravilhoso. Só ficou inchado, claro. Mas olha, beleza. Então, é legal porque cada um vê a importância das coisas, né? Então, para ela era importante não levar, para minha amiga, né? Era importante não levar hidratante, para mim é importante. Então, tudo bem. E se eu não precisasse, eu ia deixar em algum lugar. Se fosse muito pesada, né?
Então a gente leva, bom, a roupa, aí depois a gente pode ver mais também no seu material, porque você tem um site, né? Que tem umas dicas que dá para ver, né? Tá, Sim, exatamente. Tem o site e tem também muita informação no YouTube. No YouTube, tá, Caminhos pelo Mundo, tem bastantes dicas práticas, tem também os meus diários de caminhada. Então, quem tem curiosidade de saber como é que é o dia a dia, lá no YouTube, vocês encontram bastante material. tá certo. Reserva. A gente tem que fazer reserva. Onde a gente dorme? Bom, agora neste momento, né, Cris? Uhum. Você sabe dizer melhor do que eu que você esteve no caminho agora. Agora, neste Sim, momento, fazer reserva é obrigatório, né? Que eu sim, saiba. sim. Por esse momento que a gente está, de que os albergues, a gente nem sabe se estão todos abertos, estão com a sua Não estão. capacidade reduzida, né, de Sim. atendimento. Então, agora sim, com certeza. Mas, normalmente. Tem os albergues particulares, albergues privados, que aceitam reservas, mas normalmente albergue público, albergue paroquial, nem aceitam reservas. Então Exato. aí depende de cada um também, né? Se você acha que quer arriscar de chegar e ver se tem lugar ou não. Por exemplo, no meu primeiro caminho, eu fui indo assim, sem reservar, nos albergues públicos e tal. Eu Cheguei também. numa cidade, era uma cidade, eu não vou me lembrar o nome agora, mas se eu não me engano, só tinha um albergue privado e eu cheguei meio tarde. Aí, em vez de pagar uma cama 6, 8 euros, fui obrigada a ficar num quarto duplo, triplo, sozinha, pagando 40 euros. É uma fortuna. Para o peregrino é Então, uma fortuna. acontece. Então esse tipo de coisa acontece se você não reservar. E como eu, se você gosta de ficar fazendo foto, conversar com as pessoas, eu acabo chegando, né, mais tarde. Então, dependendo do volume da movimentação de peregrinos no caminho, tem sim risco de, né, ou você pagar mais caro, ou daqui a pouco ter que procurar uma outra hospedagem, em vez do albergue de peregrino, uma pensão, um hotel, Sim, sim, enfim. sim, sim. Neste caminho, a gente reservou pequenos hostais, né? Pequenas pensões. E valeu a pena, porque a gente estava com receio por causa do coronavírus. Então, como eu e a Camila, então a gente fez tranquila, só nós duas. Então, a gente reservou já com muita antecedência, fizemos cotação, fizemos a reserva e tal. Então, as pessoas já tinham o nosso documento, sabe? Já foi bem organizado mesmo, mas eu nunca tinha viajado assim. Uma viagem tão longa, né? Foram 5 dias. Nunca tinha viajado com uma coisa assim tão organizada e menos peregrinando. Mas eu fiz conscientemente por causa do corona. Senão, eu ficaria em albergue sim. Aqui tem uma pessoa perguntando: dá para dormir em alguma estação na rua? Olha, Rita, dá, mas a gente não faz isso na Europa, não. A gente não sai dormindo na rua simplesmente. Não é bem assim, não, tá? Já passaram algum perrengue? Ah, eu já passei tantos perrengues. Não sei. Que Nossa! já vou te contar. Teve um dia que eu saí, eu acho que foi do Sebreiro. Eu sei que eu cheguei em Samos. E o Samos, quando eu fiz o caminho, foi em 2008. E agora, na semana passada, eu terminei. Quando eu cheguei em Samos, que tem um monastério maravilhoso, que é um lugar super mágico, que Samos também, além de ser um lugar onde tem um monastério, é um lugar também de coisas assim mágicas que acontecem na Galícia. Eu andei 38 quilômetros aquele dia, porque eu acho que o albergue estava fechado. Sei lá o que tinha acontecido. Meu, eu cheguei, eu tomei banho e deitei na cama. Era tipo 6:30 da tarde, 7 horas. Eu dormi até o dia seguinte. Para mim, esse foi o maior perrengue. Eu cheguei tão cansada que as pessoas perguntavam: ai, que bom que você conseguiu chegar. Eu chorava, chorava. Eu falava: eu não quero mais andar assim. Eu andei muito. Esse caminho foi horrível. E era lindo o caminho. Mas eu tava me sentindo mal. Eu tava me sentindo tipo: por que eu tô fazendo esse esforço, sabe? Porque eu não sei se eu planejei errado, eu não lembro mesmo o que aconteceu. E eu sei que Samos eu tenho como uma cidade mágica, né? Um povoado mágico, porque eu já li depois sobre Samos e tudo mais. Então, esse foi o pior perrengue que eu passei no caminho. Pior.
E você? Ai, gente, tô aqui lembrando dos meus, né? Vários também, mas um que eu tô lembrando assim em especial que fiquei com medo. Foi eu tava sozinha fazendo caminho português numa zona rural, estradinha de chão e um pequeno cachorrinho na minha frente. Eu pensei, nossa, que amor, um cachorrinho para passear comigo. Foi eu passar do lado do cachorro, ele se transformou. E assim, gente, eu amo animais, eu não tava com medo, eu não sei. Inclusive, já me disseram que às vezes pode ser que o barulho do bastão incomode Bem os assustado. cachorros, né? Não sei. Mas ele realmente veio pra cima de mim. Ele realmente ia me morder, mas aí o que que eu fiz? Eu fiquei com os dois bastões fazendo um escudo, né? E ele ficou assim, tentando me Odiando. encurralar, sabe? E aí eu pensei, meu Deus, e agora, né? Fiquei ali me defendendo, né? Mas ele não chegou até mim e daqui a pouco ele continuou a caminhar. Foi na minha frente, ele sentou no meio do caminho e ficou me olhando. Tipo, ali era o território dele, né, gente? Eu tava de intrusa. O que que aconteceu? Tinha uma estradinha lateral que não era caminho e eu peguei a estradinha lateral. Imagina, eu tava ali sozinha. Se acontecesse alguma coisa, né? Então eu pensei, tá, tudo bem, eu deixo. Aí eu teria Então, latido pro cachorro. Ah, você late, eu também lato, quer ver? sabe que já me disseram também de levar um apito. Isso eu nunca tinha pensado, né? De levar um apito para dar uma espantada. Ou garrafinha, o squeeze aquele, sabe? De dar Sei, um sei. Dá jato uma de espirrada. água. É. Mas enfim, foi o que aconteceu dessa Legal. vez. Bom, não, mas dá um pouco de medo, ainda mais um bicho que você não sabe como vai te atacar, sei lá, né? Era grande, era pequenininho. Sim, ele era pequeno, mas nossa, e eu também, claro que eu também não queria partir para as últimas consequências e usar o bastão, né, gente? Então eu pensei, Claro. tá, vamos evitar o conflito. Não, mas olha, gente, pra E quem não conhece a André é maior que eu, tá? Ou seja, eu não sou pequena, a André é mais alta que eu, tá? Pra vocês terem uma noção. Intimidar um cachorrinho. André, nós estamos com 51 minutos da live. Esse bate-papo tá rendendo olha, 51 minutos. Sim. Deixa eu só te dizer, aqui tem objetos da reserva. Eu queria mostrar as coisas do caminho. sim, sim. Você tinha o que mesmo? Ai, sim, eu também tenho aqui. Eu tenho a minha A minha tem vieira. a cruz de Ok, Santiago. ok. A nossa, na Essa aqui é verdade, direto essa de daqui é da Santiago, família. inclusive. Ai, que Ah, lindo! sim, essa é da família. O meu companheiro, ele fez esse buraquinho, falou, é para pendurar na mochila. Ele fez. Aí eu fiz de novo, falei, vou levar. Vocês levam algum amuleto? Eu acho que isso é um amuleto. Porque também, na verdade, isso te identifica que você é uma pessoa que está fazendo o caminho de Santiago. E as pessoas que estão no caminho te protegem também, sabe? As pessoas que trabalham no caminho, os donos de estabelecimentos, eles querem que tudo dê certo com você, porque eles dependem dos peregrinos. Os peregrinos fazem com que muitos povoados revivam, né? Tenham serviços de bares, de, sei lá, farmácia, supermercado. O peregrino vai ao supermercado comprar o que quiser, água principalmente, né? E eu queria te mostrar uma coisa. Esse aqui é o último, eu vou pegar o primeiro. A Ah, credencial. sim! Você Deixa eu tem te alguma credencial mostrar. aí? Uhum. Pois é, olha, te imitei. É igual? Essa, essa é do meu primeiro caminho. O que que aconteceu? Aliás, isso é importante, né? Quem está no Brasil e quer ir fazer o caminho, é bom sair com a credencial do Brasil. Uma Então, o que que associação de aconteceu amigos. Uhum. eu peguei a minha credencial na Associação dos Amigos do Caminho de Santiago, do Rio Grande do Sul, e Ah, ela lotou de carimbos. Aí lá eu peguei, na verdade, a segunda credencial ah, para preencher todos os 800 quilômetros do meu primeiro caminho de Santiago, que foi o caminho francês, né?
Ok. Por isso que eu Esse tenho é o meu duas. primeiro. Essa é a minha primeira. Ah, ai, gente, isso é muito legal, né? É tipo Uau, que colorido! álbum de figurinhas. É mais legal que passaporte. Isso é mais legal que É passaporte. muito, é muito. E aí a Não é gente lembra dos lugares depois, é muito gostoso. exatamente. Então a gente recebe. Se você quiser comprar capinha, você pode comprar capinha, coloca a credencial dentro e tem um negocinho aqui para você pendurar, caso você queira deixar pendurado no pescoço ou na mochila mesmo, né? E quando você chega no final do caminho, você carimba num lugar que é a oficina de acolhida al peregrino da própria catedral. Isso aqui eu peguei na semana passada. Eles te dão um número, tem um código QR e você vê pelo celular se já está chegando no seu número. Os carimbos são de cada cidade? Não. O carimbo, por exemplo, você pode carimbar num bar, as igrejas todas têm, né? Tem carimbos, bar, os estabelecimentos onde você fica hospedado, no caso os albergues, ou sei lá, cafeteria, deixa eu ver aqui, a maioria é cafeteria, museu, ponte, vários lugares. Eu fiz 5, que legal. E depois no final você recebe isso daqui. Que eu peguei a simples, sem colocar quantos quilômetros são. Isso daqui é a Compostela. A gente fala compostelana, mas tá errado, é Compostela, tá? Compostelana é a mulher que nasceu em Santiago de Compostela. Né? Então a gente pega a Compostela que certifica. Esse está escrito em latim, mas certifica que você, aí está escrito o nome e tal, e a data certifica que você chegou lá. Então você tem que fazer os últimos 100 quilômetros. Então a pessoa do escritório dá uma olhada nos carimbos, ele confere para ver se realmente aquilo equivale aos quilômetros que você fez. Mas o legal é que quando você vai parando, você quer carimbar, porque você quer colecionar, depois você vai lembrando, né? E cada carimbo tem uma cor também. Isso que é o gostoso. E você, agora, com o coronavírus, você mesmo carimba. Depende da época, ou você carimba, ou os outros carimbam, né? Ai, estou falando demais. Faltam 4 minutos, meu Deus. E você paga pelos carimbos, o certificado, você não paga pelos carimbos. Este certificado, que é a Compostela, é gratuito. E se eu quisesse um que dissesse quantos quilômetros eu percorri, são 3 euros. Não é caro. Ok, olha aqui, quero fazer que gostoso. o primeiro. Você leu? Sim, saindo do Porto ao Tuí. Nossa, que show! Já fiz o caminho português central, é maravilhoso. Fiz a partir Olha do aí. Porto. Inclusive, se quiser ver o diário de caminhada desse caminho, tá lá no YouTube. Ai, conta pra gente, porque olha, faltam 3 minutos, só uma coisa. Harlem, entre em contato com a Vivi, porque a Vivi tá morando ali perto. Vamos lá. Então, conta um pouquinho do seu projeto. E, gente, se cair, caiu. E essa live foi maravilhosa. Vamos lá, Andréa. Conta um Ai, pouquinho. maravilhosa, maravilhosa. Bom, gente, então, o Caminhos pelo Mundo vocês encontram lá no YouTube, aqui no Instagram, no Facebook, no blog, mas eu diria que tem mais material no YouTube, tanto dicas práticas, como também algumas palestras minhas, diários de caminhada do Caminho Português Central, do Caminho a Finisterre e Mochia, Caminho do Norte pela costa e o Caminho Primitivo. Tem também alguma coisa do Caminho Francês, né? São uns 2.000 quilômetros no total. Então, e eu fico à disposição também, quem tiver dúvidas, né? Eu tenho feito lives também. A próxima live eu quero falar, assim, bem detalhado do que levar na mochila, qual mochila escolher, o que é bom de, né, observar se a mochila tem, não tem. Então, nossa, é muita, muita informação. Que Quem gostoso. tiver dúvida, quiser falar direto comigo. E é Claro, claro. uma paixão, né, gente? É como a Cris disse, a gente começa e depois vicia. Vicia. É bom para a cabeça, é bom para o espírito, bom para o coração, bom para as pernas, é bom para É tudo, verdade. É né? verdade. Então, E ai, uma gente, se você pergunta. tem esse sonho, vai atrás que vai valer a pena. Duas coisas que eu sempre falo. Não faça se você não gosta de andar. Não faça, porque vai ser uma chatice. Outra coisa, falta só 1 minuto, mas eu vou perguntar. É necessário falar espanhol para fazer o caminho de Santiago?
Não é necessário, mas é maravilhoso se você conseguir falar. Eu já vi pessoas que não falavam nada de inglês, nada de espanhol e se viram, mas você aproveita a experiência muito mais. Falando espanhol, afinal de contas, né, gente? Se vamos para a Espanha, eu diria que é muito, muito importante. E até aprender um pouquinho de inglês é legal para É interagir com os importante. peregrinos, né, que não falam a nossa língua. Mas assim, espanhol, além de tudo, é um idioma tão gostoso, né? Vale a pena aprender. Durante o caminho você também vai aprender na convivência, mas eu diria, eu fui sabendo um pouco de espanhol e um pouco de inglês e eu recomendo Tá demais. certo. Gente, faltam 10 segundos. Como você consegue cronometrar assim? Um beijo, André. Muito obrigada